O tema da pregação é: eu quero ver o meu Deus se mover. Sabe, a gente serve a um Deus vivo, a gente serve a um Deus que está sempre se movendo. Só me apresentando: oi, prazer, eu sou o João, eu sou do Dunamis Movement, faço parte do Dunamis Pockets. Para quem não sabe, o Dunamis Pockets é um braço de missões universitárias. Tem alguém aqui que é universitário? Você é um missionário, muito prazer. Pronto. E o Dunamis Pockets, ele está presente em 200 universidades no Brasil e no mundo. E a gente tem visto, cara, Deus se mover de uma maneira sobrenatural através dos universitários. Não é um estudo bíblico dentro da universidade, não é só onde os crentes se reúnem para se esconder de perseguição, não. Dunamis Pockets é literalmente Dunamis, que significa poder explosivo do Espírito Santo, e Pockets, que significa bolso. Então são pequenos bolsos de avivamento dentro das escolas, dentro das faculdades. Eu faço engenharia naval na USP, na Universidade de São Paulo. Vitão está lá comigo e a gente tem visto Deus se mover toda semana dentro da nossa faculdade. A gente está com cerca de 60 jovens ali queimando por Jesus toda semana. A gente já viu escoliose curada, a gente já viu desde dor de cabeça até ovário policístico sendo curado dentro do campus universitário. A gente já viu, se eu não me engano, acho que 15 pessoas deram a vida para Jesus esse ano dentro do campus universitário. Então, mano, tem sido bizarro. Isso é só na minha universidade. Ainda tem várias universidades no Brasil e no mundo. Então, se você é universitário ou se você está no ensino médio e vai fazer vestibular aí, quer entrar na Unifei, quer entrar na FEP, quer entrar na FEP, me procura o Vitor no final. A gente está doidinho para impor as mãos e orar sobre você, para que você vá para a sua universidade carregando o fogo do Espírito Santo. Amém? Também sou da Zion Church, que é a antiga Monte Sião, lá de São Paulo. Tem sido incrível, tá participando aí da liderança do Vox, que é o Ministério de Jovens. Então, cara, eu tenho visto Deus se mover de diferentes maneiras ao longo desses anos. E se tem uma coisa que me deixa às vezes meio maluco, é que por mais que eu esteja num contexto onde tem muito fogo de Deus, tem muito avivamento, eu continuo clamando ainda por mais avivamento. Ah, João, então você é ingrato, você está insatisfeito? Não, mas eu sei que o meu Deus é um Deus de novidade de vida. A Bíblia vai falar em Isaías 44, do versículo 18 e 19, vai falar assim: esqueçam tudo aquilo que foi passado, eis que eu estou fazendo algo novo. Então o nosso Deus é um Deus que sempre faz coisas novas. Ele gosta de inovar, então ele gosta de inventar. Sabe quando sua mãe virava para você, quando você era pequeno, e falava: para de inventar moda? Deus não é assim. Deus, ele inventa moda toda hora. E isso é bom, inventar moda é legal, dependendo do contexto que você está. E ao mesmo tempo, algo que eu tenho constantemente orado para Deus e falado é: Deus, reaviva a tua obra. Abacuque 3, o profeta vai falar: Deus, reaviva a tua obra em nós. Ou algumas versões vai falar: aviva a tua obra, faz aquilo que o Senhor fez no passado de novo. Então hoje eu quero passar esse anseio que eu tenho vivido de eu quero ver o meu Deus se mover. Eu quero ver Deus se mover em Itajubá, eu quero ver Deus se mover em São Paulo, eu quero ver Deus se mover na Unifei, na USP, eu quero ver Deus se mover em vários lugares. Amém? Então, quando a gente lê histórias de avivamento, é muito engraçado, porque as coisas elas se repetem, elas são cíclicas. Lógico que o nosso Deus, como eu disse, ele é um Deus criativo, sempre existem novas maneiras, mas uma característica que a gente consegue ver em avivamentos é que sempre existem duas gerações. Então, tem sempre uma geração que anseia pelo avivamento e quer avivamento, e tem outra geração que está tipo, tá bom, beleza. Abre aí a sua Bíblia em Esdras, capítulo 3, versículo 10. Mano, essa minha Bíblia está nas últimas aqui. Pronto. Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. Aqui, para quem não sabe, Esdras era o profeta que estava junto com Neemias na reconstrução da cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída, então
Deus ele fala com Neemias, ele dá um encargo para Neemias, e Neemias então ele vai para Jerusalém reconstruir a cidade. Então era uma cidade que estava toda desolada, era uma cidade que estava toda quebrada, pegando fogo, as pessoas passando fome, e uma cidade sem proteção, ela é uma cidade que ela está constantemente sendo saqueada, então ela não consegue prosperar, ela não consegue levantar barreiras para prosperar mesmo, então ela estava sempre sendo saqueada. Então, nesse contexto, Esdras, ele vem e acontece a reconstrução do templo, e acontece a reconstrução do lugar físico, onde a presença manifesta de Deus estava. Então, a Bíblia vai falar exatamente do que acontece quando o templo é reconstruído. A Bíblia fala lá em Esdras, capítulo 3, versículo... vamos começar no 10. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando as suas vestes e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo a ordenação de Davi, rei de Israel. E eles cantaram juntos, por turma, no louvor, com ações de graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, para com Israel. E todo o povo gritou com um grande brado quando eles louvaram o Senhor, porque foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando os fundamentos desta casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em alta voz, e muitos gritaram alto de alegria, de modo que o povo não conseguia discernir o barulho do grito de alegria do barulho do choro do povo, porque o povo gritava com um brado e o barulho era ouvido ao longe. Então dá para a gente identificar aqui duas gerações, uma geração que estava chorando, e sim, eles estavam chorando de felicidade, e outra geração que estava se alegrando, estava falando, caramba, agora a gente vai voltar a adorar o nosso Deus. E para quem não sabe, a adoração tinha cessado naquele lugar. Então pensa, foram anos sem adoração, foram décadas sem adoração. Então imagina que você mora no Brasil e amanhã decidem que não vai ter mais igreja e todas as igrejas vão ser demolidas, e agora já era, mano. Você vai ter que viver Bíblia na sua casa e acabou. E já era. Pronto, ponto final. Daqui a 30 anos você do nada vai no Descende. Tipo, imagina como você ia ficar, ia ser muito louco, você ia estar alegre, chorando, enfim, tudo isso, um mix de emoções. E aqui é isso que o povo está sentindo. Então a gente sempre tem uma galera que vai estar chorando e uma galera que vai estar rindo. Repara, ambas as reações são boas. Só que o problema é que hoje em dia a gente vê uma geração que, enquanto está clamando por avivamento, falando, Deus, manda o seu fogo, manda mais da sua presença, a gente quer ver milagres, a gente quer ver curas, sinais e maravilhas. A gente tem outra geração que está falando, mas Deus manda avivamento quando Ele quer, então nem vale a pena orar por isso, nem vale a pena pedir isso. Não, eu estou aqui no meu conforto, estou aqui. Não, lá no meu tempo, você não sabe, década de 90, nossa, lá era a presença de Deus. Antônio Cirilo, e realmente, muito bom, presença de Deus. Choro várias com o Antônio Cirilo. Só que Deus, novamente, Ele sempre está fazendo algo novo. Então, se a gente quer, na nossa geração, viver um avivamento, a gente precisa continuar clamando. Então, eu vou ser o cara, e eu espero que vocês também sejam, que clama por avivamento, que não vai parar de orar, que não vai parar de querer ver o céu descer dentro da universidade, dentro do seu trabalho, dentro da sua pós-graduação, dentro da sua casa. Amém? Então, quando a galera entende isso do templo, eles começam a chorar, eles começam a se emocionar, eles falam, caramba, que demais, a adoração voltou, então eu estou muito empolgado, então vou adorar, beleza, tal. Só que hoje em dia eu vejo, uma galera da minha idade, que é o teólogo do Twitter, que fica lá o dia inteiro falando mal de quem clama por avivamento. Não, mas esse avivamento forçado aí, que não deu em nada, tal. Deixa a galera clamar por avivamento. Eu vou ser o cara que vou continuar clamando por avivamento. Tá, João, mas só vai vir daqui a 10 anos. Eu vou estar clamando daqui a 10 anos. Só vai vir daqui a 15 anos. Eu vou estar clamando daqui a 15 anos. Você não perde nunca por clamar por avivamento na sua vida. Você não perde nunca. Amém? Então, esse é o tema central. Eu quero ver o meu Deus se mover, e eu não quero ficar longe da glória dele. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um contexto,
um conceito no marketing que se chama FOMO. Alguém sabe o que é FOMO? Tá, beleza, vou ensinar então. FOMO é uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Como vocês usam isso? Últimas vagas para o retiro, tal, isso é FOMO. Significa o quê? Você não quer ficar fora do retiro, então aproveita que abriram as inscrições hoje e já faz a inscrição hoje. Não vai deixar para a última semana. Amém, pastor? Amém, né? É isso, boa. Me pediram aqui, eu tô zoando. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas, então, tem esse conceito que é o Fear of Missing Out. E eu acho muito legal que o cristão, ele não devia ser movido por isso. Ele não tem que ser movido pelo Fear of Missing Out. Ele tem que ser movido pelo Fear of Missing the Glory. Medo de perder a glória. Esse é o medo que você tem que ter. Você não tem que ficar com medo de ficar fora do retiro, porque a galera vai, porque vai ser um ajuntamento. Você tem que ficar com medo de ficar de fora do retiro, mano, porque Deus vai derramar a glória dele lá, e você vai estar panguando em casa. Então não perde a glória de Deus. Por quê? Quando a glória de Deus vem, você é transformado. Quando a glória de Deus vem, Deus abre portas. Quando a glória de Deus vem, Ele muda o teu coração. Quem quer ser transformado aqui? A gente cantou isso, mano. Quando Deus vem, a gente é transformado. Quando a glória vem, a gente é transformado. E eu quero ver isso. E eu lembro quando o Felipe, que era o meu líder do Pockets, da USP, ele falou, mano, eu vou transicionar o Pockets para você. Então, você vai ser o próximo líder, já vai orando, já vai se preparando. E eu lembro que quando eu comentava com alguns amigos e pessoas que não faziam faculdade na USP, cara, mano, Deus está me dando uma palavra sobre aquela universidade, eu sei que vai ter um avivamento, eu sei que vão ter muitas coisas que Deus vai fazer lá, e a primeira coisa que a pessoa olhava para mim era com uma cara de pena, tipo, nossa, na USP, que difícil, né, velho? Nossa, mano, deve ser tão difícil, deve ser tão perseguição lá, não sei o que lá, pá. E eu virava para essa galera e eu ficava tipo, obrigado pelo incentivo, valeu, tamo junto. Só que algo que Deus começou a despertar em mim, e algo que Deus começou a me encorajar, que eu não sei se vocês sabem, Deus, Ele é o maior encorajador que você pode ter na sua vida. A Bíblia fala que o ministério profético, ele tem 3 funções: consolar, edificar e exortar. Então, um desses é edificação, que é o encorajamento, que é literalmente, Deus vai usar uma pessoa para te encorajar. Só que deixa eu contar um segredo, se você for no seu secreto, fechar a sua porta e orar, Deus também vai te encorajar. Ó. Então toda vez que você tiver, Deus, eu não tenho coragem para fazer algo, tudo bem. Sabe um cara que não tinha coragem? Josué. Se Josué tivesse coragem, Deus não falava para ele, seja forte e corajoso. Mas Deus precisou falar, por quê? Porque provavelmente Josué estava, com medo. Só que a partir do momento que Deus fala isso para ele, a gente começa a ver que Josué, ele já estava num processo de transformação. Abre lá sua Bíblia em Números capítulo 13. Hoje a gente vai passear na Bíblia. Números capítulo 13, versículo 2. Versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E aí a Bíblia vai falar quem que enviaram, para onde eles foram, piriri, pororó. Depois você leia Números 13 e Números 14, tá? E a Bíblia vai falar que então Deus mandou Moisés selecionar 12 espias para irem até a terra, para observarem a terra e para trazerem uma resposta e falar assim, a terra é isso, é aquilo, a terra é, sei lá, tá vazia, não tem ninguém, a terra é a floresta amazônica, não sei, mas eles tinham que trazer um feedback para Moisés e falar, a terra é boa ou a terra é ruim. Só que uma ordem que Deus tinha dado, claramente, é no versículo 2, é assim: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. Então Deus já tinha falado, vai lá examinar a terra que eu vou dar para vocês, que eu darei aos filhos de Israel. Então Deus já tinha prometido isso, amém? Beleza? Tá, então
quando eu li isso, eu falei, tá, legal, Deus tem uma promessa para mim, Deus tem algo que Ele precisa que eu faça, e eu vou precisar da ajuda e da presença dEle para ir comigo. Então, só que se você começa a ler os versículos, o que é que acontece? 12 foram, e os 12 voltaram. Só que desses 12, 10 vieram com uma notícia, e 2 vieram com outra notícia. Qual foi a notícia que os 10 vieram? Versículo 27, capítulo 13, versículo 27. E contaram-lhe, e disseram, fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Versículo 29, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Pausa aí. Vocês repararam que eles deram mais detalhe do inimigo do que da terra? Mano, para de focar nos BO da vida, começa a olhar mais para Jesus, amém? Começa a olhar mais para a tua promessa, porque esses caras aqui, eles sabiam tudo. Tem crente que sabe tudo que o demônio está fazendo. Ah não, mas cara, eu vejo aqui nesse lugar, tem tal potestade, tal demônio, tal não sei o quê, e amém pelo seu discernimento de espírito. Mas o que Deus quer fazer nesse lugar? Qual que é a bênção que Deus quer trazer para esse lugar? Qual que é a vida que Deus quer manifestar nesse lugar? Então foque no que Deus está fazendo, amém? É isso, beleza. Quando você for interceder, entenda o que está acontecendo de si no ambiente, mas ao mesmo tempo fala, Deus, o que o Senhor quer fazer nesse lugar? Para eu declarar as tuas verdades, amém? Boa, beleza, volta. Então, quando eu li essa passagem, eu falei, tá, esse discurso está muito igual das pessoas que chegam para mim e falam, mano, a USP é muito difícil, velho, sai fora. A USP tem um domo de ferro, tem um monte de igreja grande na USP, ninguém conseguiu, lá em volta da USP, ninguém conseguiu entrar. Você sabe o que significa Butantã, que é o lugar onde está a USP? É lugar onde o vento bate, terra seca, e eu fiquei, tipo, ninho da cobra, e eu fiquei, obrigado de novo, muito obrigado, vocês estão me encorajando muito. Só que olha que doideira, no versículo 30, vai falar assim, e Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés, e disse, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Então olha só, a gente tem aqui uma atitude completamente diferente. Josué e Caleb, lembra que Josué já estava passando por esse processo de Deus encorajando ele, seja forte e corajoso. Então agora, Josué e Caleb, eles viram para todo o povo e falaram, fica quieto, Deus está mandando a gente para lá, então a gente vai agora, não espera. Então é basicamente isso que eles estão falando. E nesse momento eu falei, mano, é isso. Para vocês terem noção, eu recebi essa palavra em 2021, e eu estou carregando isso comigo até hoje, porque eu sei que o Senhor vai fazer, mano. Eu sei que não interessa o tamanho do gigante, eu sei que não interessa o tamanho do povo. Mano, são 31 mil alunos naquele campus, é um terço de Itajubá, mas eu vou para cima, velho, não estou nem aí. Ah, é o lugar onde tem mais ateísmo no Brasil. Beleza, eu tenho certeza que em Canaã também tinha um monte de gente que não acreditava em Deus, mas os caras foram para cima também, amém? Então, o que eu quero te encorajar, se Deus ele te deu uma palavra, se Deus ele te deu um destino, se Deus ele está colocando alguma coisa na tua mente, que é do Senhor, que você tem certeza, para de olhar para os demais, cala as outras vozes que estão indo contra aquilo que o Senhor está falando, por mais maluco que pareça, e começa a gerar em oração já, começa a ser corajoso, começa a se posicionar, amém? Boa, é isso. Vamos lá, então, para quem está anotando, anota aí, 3 maneiras de não aproveitar e desfrutar do mover de Deus. Já que a gente está falando que você quer ter o mover de Deus, se você está anotando no seu celular, anota. Se você não está anotando no seu celular, eu recomendo que você anote, ou num bloquinho, sei lá. Então, a primeira maneira está lá no versículo 2, capítulo 13, versículo 2. Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. Ou seja, Deus já tinha falado para eles que Ele ia dar a terra. O que eles fizeram? Esqueceram. Que quando eles olharam a terra, eles esqueceram completamente. Então qual que é o problema? Muitas vezes você vai estar diante de uma promessa que Deus deu para você e você vai esquecer das palavras. E é muito fácil acontecer isso. É muito fácil
eu e o Vitão, e a gente ir para um evangelismo no meio da faculdade, ver aquela galera perdidaça, quase apanhar na faculdade, e de repente a gente chega lá e fala, mano, eu acho que não é tão de Deus essa parada não, mano. Vamos deixar esses caras aí queimar e beleza, a gente se salva. Não, é muito fácil eu esquecer disso. Por isso que o quê? Anota. Então se Deus te deu uma palavra, cria um hábito hoje de anotar essa palavra. Se Deus ele falar com você no momento de adoração, anota. Pega um bloquinho, pega o seu notas aí, anota. Deus falou comigo que eu tenho que abrir uma empresa. Deus falou comigo que eu tenho que abrir um podcast na minha universidade. Deus falou comigo que eu tenho que mandar um salve na minha mãe, falar que eu amo ela depois de um maior tempão sem mandar. Enfim, whatever. Deus ele vai falar com você, Ele está falando o tempo inteiro com a gente. Então, quando você ouvir a voz de Deus, anota, para você não esquecer e não perder o mover de Deus, amém? Segunda coisa para você não fazer, para não perder o mover de Deus, você olha demais para o inimigo. Então no versículo 13, no capítulo 13, versículo 28, ele deu, mano, o dossiê de Canaã. Então ele foi falando, tem esses caras aqui, tem esses caras aqui, tem esses caras aqui, tem esses caras aqui. Cara, para de olhar para isso, para de listar os seus problemas, para de, o tempo, sabe por que as paradas não viram na sua vida? Porque você está constantemente olhando para as suas limitações, para a sua capacidade, para aquilo que não depende de Deus e para aquilo que depende de você. Deixa eu falar para você, tudo aquilo que depende de você provavelmente vai falhar. Tá? A gente tem que fazer o natural? Tem que fazer o natural, tem que se capacitar, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer. Só que no final, o sobrenatural depende de Deus. Deixa eu contar uma parada. Se o teu sonho está pequeno demais para precisar de Deus, aumenta ele. Vocês ouviram isso? Se o teu sonho está pequeno demais para Deus caber nele, aumenta ele, mano. Aumenta ele, porque essa porção que você vai precisar para chegar no sonho que Deus está colocando no teu coração, você vai precisar dele. E eu vou falar para você, 98% dos cristãos têm muito medo de viver nesse lugar. Tem muito medo de adentrar, dar esse passinho de fé para Deus completar com o chão. A maioria. Mas você não é esse, amém? Você não é esse cara. É isso, boa. Terceiro ponto, esquecer a tua identidade. Por que esquecer a tua identidade? Vai comigo lá no versículo 33. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então olha isso, os caras, um povo de mais de 1 milhão de pessoas, que acabou de ver Deus destruir a nação mais poderosa do mundo, na época que era o Egito, com 10 pragas, que cada uma das pragas humilhou um deus egípcio. Os caras olham para... eu fico louco, mano. Os caras olham para Deus e falam tipo assim, não vai dar não, velho. A gente é muito pequenininho. Os caras são muito grandes. Os caras são o Ramon, Dino e o Siban, tá ligado? Os caras são gigantescos. E eu sou eu. Então, os caras olharam para isso e falaram, mano, meu Deus. Só que eles esqueceram da identidade deles. A tua identidade, mano, não está baseada na tua graduação. A tua identidade não está baseada naquilo que você tem ou deixa de ter. A tua identidade está baseada na palavra de Deus, naquilo que Ele fala sobre você. Então, se a palavra diz que você foi justificado com Cristo, não deixe o inimigo te acusar do passado. Então, se a palavra diz que você é santificado pelo sangue dele, para de pecar, para de viver em pecado. João, é simples assim? Não, eu sei que não é simples assim. Mas se você não confessa, se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia, mano, você vai largar esse pecado como? Pelo teu sangue? Não é pelo teu sangue, mano, é pelo sangue de Cristo. O problema é que a gente durante muito tempo ficou falando para o cristão, para de pecar, para de pecar, para de pecar, ao invés de vai para a cruz e deixa Jesus te limpar, que eu duvido que você volta para esse pecado. Então não esquece a tua identidade, não esquece as palavras que Deus falou para você, sabe, 1 Timóteo capítulo 5, Paulo vai falar para Timóteo, lembra das palavras que foram lançadas, lembra da unção que foi derramada sobre você através de imposição de mãos. Então se lembra das palavras, anota elas num bloquinho, num post-it, cola lá no seu quarto, faz alguma coisa com a palavra que Deus te deu, amém? Também não esquece da tua identidade e para de olhar para os teus próprios problemas. Faz isso, você vai ver, vai melhorar. Então, talvez muitas vezes olhar para o teu contexto,
olhar para a tua faculdade, olhar para o teu trabalho, olhar para o teu chefe que pega no teu pé, olhar para alguma situação da vida, vai te deixar desanimado. Vai fazer você olhar e vai falar, mano, isso aqui é muito difícil. Vai fazer você desanimar, sabe? Viver desanimado com as coisas. Só que a partir do momento que você se coloca numa posição de Deus, independente dos meus gigantes, independente daquilo que está naquela terra, eu vou lá, o Senhor vai botar o passo. O Senhor, Ele consegue se movimentar através da tua fé. Não que Ele não consiga fora da tua fé, mas Ele quer te tornar participante do milagre. Amém? Boa. Então, você precisa começar, além de calar essas vozes, além de calar aquilo que está acontecendo, você tem uma vantagem em cima de Josué e Caleb. Qual que é essa vantagem? Josué e Caleb, eles não podiam cantar que Deus está perto. Sabia? Que eles não podiam cantar que Deus está perto. Porque se eles estivessem longe da tenda, Deus não estaria lá. Por quê? Porque nessa época Deus habitava em tenda. Deus estava fisicamente dentro de uma tenda. E depois Deus estava fisicamente dentro de uma arca. Cara, entende? Depois de Adão, Deus parou de estar fisicamente nos lugares igual ele estava. E aí então, beleza, vem o povo, aí beleza, Deus estava em tenda, aí Deus estava em juízes, Deus estava em reis e sacerdotes, presente num templo feito por mãos humanas, depois Deus estava com os profetas, e uau, que legal. Só que aí veio Jesus, mano, e já era, velho. Agora Deus está no nosso meio, Deus está entre nós, a gente tem acesso a Deus. Mano, parece que vocês não ouviram, Deus está entre nós. Deus está entre nós, Deus está no teu trabalho, Deus está na tua faculdade. Para de limitar Ele a mega church. Aqui é grandão, mas lá fora é maior. Deus cabe lá fora também. Durante muito tempo a igreja ficou dividindo secular e sagrado. Se você está no teu trampo e você é um Uber, o teu carro é uma sala de adoração 24/7. Se você está no teu trampo e você está fazendo uma planilha de Excel chatona, mano, bota um louvor lá, que não vai te atrapalhar, tá? Por favor. Mas bota um louvor lá e começa a adorar a Deus. Fala, Deus, me dá uma solução para essa parada. Me dá um VBA aqui, me dá uma macro aqui para fazer aqui. Deus, me dá uma ideia nova para essa campanha, para essa automação que eu estou fazendo. Sabe, por que o Espírito Santo ele não pode te dar criatividade para isso? Não sei se você sabe, mas o primeiro engenheiro naval da história foi Noé. Então quando eu olho para trás eu falo, mano, beleza, engenheiro naval está na Bíblia, vamos embora. Às vezes é difícil, mano, fazendo uma prova de mecânica dos fluidos, mas Deus desenrola. Eu preciso estudar também, amém? É isso. Boa, então, agora, outros 5 pontinhos, para a galera que gosta de anotar com um pontinho, bonitinho e tal, vou te ajudar. Primeira coisa que você precisa fazer, então, para poder manifestar o reino de Deus no lugar onde você está, você precisa buscar unção. Fala, unção. O que é unção? A unção é a habilidade e a capacidade necessária para você cumprir um propósito num tempo determinado. Então a função, ela tem um tempo, ela tem um local, ela tem um propósito. Deus, ele pode até derramar unção sobre você, mas se você não fizer nada, não adianta nada. Se veio vários profetas aqui na Mega, já imporam as mãos sobre você, já oraram por você, e você não fez nada com isso, parabéns, você está juntando unção. Você está com óleo velho. Sabe óleo velho que você guarda lá no negócio? Óleo velho. Serve para quê? Para nada. Agora, a unção que você quer é a unção que quebra o jugo, que Isaías vai falar. O que é o jugo? Jugo é aquela parada que o boi usa nas costas, que deixa ele preso assim. Então, a unção que quebra o jugo, quando ela é liberada no ambiente, ela começa a libertar os cativos. Ela começa a exercer o ministério de Jesus. E qual que é o ministério de Jesus? O ministério de Jesus está lá em Isaías 61, onde a Bíblia vai falar, onde o próprio Jesus, depois ele lê esse texto em voz alta, mas a Bíblia vai falar que o ministério de Jesus é o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam. Quem tem alguém aqui no seu trabalho ou na faculdade que pranteia? Alguém que sofre? Quem tem? Não tem? Está todo mundo muito legal no teu trabalho? Tá bom, vou supor que vocês têm, tá? Vocês só estão envergonhados. Beleza, se você tem a unção que quebra o jugo, se você tem a unção sobre você, você consegue literalmente virar para essa pessoa e falar: mano, o que você tem?
Ah, estou com depressão. Ah, estou com dor de cabeça. Ah, um parente meu morreu. E olha só, você pode liberar uma palavra sobre essa pessoa. Você pode orar por essa pessoa. Você pode derramar aquilo que Deus derrama sobre você aqui, lá fora. E agora pronto, você orou por aquela pessoa, ela foi tocada e ela de repente, ela vira para você e fala assim, João, o que foi isso? O que foi isso que você fez agora? Por que eu estou sentindo um negócio aqui queimando no meu coração? Por que eu estou sentindo algo aqui dentro de mim? E isso que eu estou falando, você consegue viver, não vem com desculpa não. Se eu consigo viver, se o Vitão consegue viver, você também consegue. Eu garanto para você, você consegue. A gente é normal, não tem nada demais. Só que a gente se coloca à disposição do Espírito Santo. E quanto mais Ele derrama, mais a gente também derrama. Então, quanto mais Deus derrama sobre você, e mais você derrama sobre as pessoas ao teu lado, mais Ele pode confiar em você. O que a Bíblia fala? Parábola dos talentos. A quem muito é dado e é multiplicado, você ganha mais. Mateus 25, vai lá ler depois, parábola dos talentos. Então se Deus ele vem aqui, derrama unção, te dá uma palavra, e você começa a viver em cima disso, ou seja, você vem aqui e Deus derrama dom de cura, recebe dom de cura agora, em nome de Jesus, pum, você recebe dom de cura. Primeiro cara que está com dor de cabeça no seu trabalho, você fala, ih, você quer um Dorflex, mano? Pá, não tem problema você dar um Dorflex, mas ora primeiro, cara, ora primeiro. Ah, não melhorou, posso orar de novo? Que se até Jesus orou de novo, por que você não vai orar de novo? Ora de novo, orou de novo, ah não passou, ora de novo, fui curado, amém, é isso aí, beleza, glória a Deus, boa, ora de novo, não tem problema, só que você tem vergonha de orar uma vez, como é que você vai orar 3? Então primeira coisa, você precisa buscar unção. Como você busca unção? Jejuando. E jejum não é tirar a Netflix, jejum não é tirar o Insta. Jejum é você ficar sem comer. Faz um de 12 aí, 12 horas. Acordou de manhã, tomou um café da manhã, 8 da manhã, beleza. Deu 12 horas, 8 da noite, come de novo. O que você vai fazer no almoço? Nada, não, você vai adorar a Deus, você vai ler sua Bíblia, você vai buscar a Deus. Você vai falar, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me dá uma direção. Espírito Santo, entendeu? Ora. A partir do momento que você começa a fazer isso, algo começa a acontecer. João, jejum então é barganha de unção? Não. Jejum é literalmente você pagar o preço para ter mais de Deus dentro de você. Então quanto mais você diminui, mais Deus consegue colocar a presença de Deus dentro de você. E você começa a carregar mais coisa. Você começa a ter mais de Deus. Você para de ser só um crente morno que vem para culto. E você começa, mano, a carregar fogo de Deus. Você começa a carregar avivamento. E aí, mano, na moral, quando vocês vierem para cá vai dar muito ruim, velho. Já estou avisando, tá, pastor? Se essa galera começar, mano, jejuar, orar muito, os cultos vão dar ruim. Vão dar ruim. Porque onde tem busca coletiva, é do interesse de Deus derramar. Quem acompanhou o avivamento de Asbury aqui? Asbury, universidade nos Estados Unidos, que ficou não sei quantos dias a galera queimando por Jesus. Vocês sabem o que aconteceu antes? Eram 6 caras que ficaram tipo um mês inteiro buscando a Deus dentro da universidade. Um mês inteiro buscando incessantemente Deus. Aí, bum, avivamento. Cara, Deus quer derramar quando há fome no ambiente. Sabe, uma das coisas que eu sentia muito que Deus ele ia derramar essa noite é fome. Fome e sede por mais de Deus. Sabe, não deixa de sair daqui indignado com a tua atitude, indignado com Deus, eu preciso de mais fome. Deus, eu preciso de mais sede. Deus, eu preciso de mais do Senhor essa noite. Então, bota a tua fome para fora, sabe? Bota a tua indignação para fora. Deus, por que eu não vi ainda, depois de todos esses anos dentro da igreja, a galera da minha sala de aula indo para Jesus? Por que eu não vi a galera do meu trabalho? Por que eu não vi o meu chefe? Por que eu não vi nada? O problema é que a gente está tão acostumado a não ver o mover de Deus, que a gente para de pedir isso. Só que se você começa a se mover no básico, galera, isso aqui que eu estou falando, não é tipo, uau, isso aqui que eu estou falando é a igreja primitiva, os caras viviam isso todo dia. Então não se dê ao luxo de não viver isso. Isso é cristianismo tipo, o básico aqui, nível 1. Então se indigne hoje, sabe, demonstra a tua fome para Deus. Deus, eu quero viver mais. Deus, eu preciso de mais da tua presença. Então busque a unção, amém? Segundo ponto, você precisa entender que não é na sua força. E aí tem 2 textos que parece que eles são
que eles se batem, mas vocês vão entender. O primeiro é, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, beleza? Não por força, repete, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A gente vai clamar por avivamento? Vai. Deus vai mandar avivamento? Vai. Mas é pelo Espírito de Deus. Não é no gogó, não é na tua força, não é na tua teologia. Amém? Beleza. Aí aqui do outro lado tem o quê? Jesus vira para os discípulos e fala: desde a época de João, o reino de Deus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Ué, como assim? Nem por força, nem por violência, mas eu preciso ser violento. É simples, é uma tensão entre eu vou fazer de tudo para que o céu desça, então eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, mas ao mesmo tempo eu espero Deus mandar. Eu espero Deus mandar, porque foi uma promessa. Jesus, ele vira para os discípulos e fala para os 500: esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto, poder dunamis, poder explosivo do Espírito Santo. Então, beleza, esperem. Receberam, mano? Reino de Deus é tomado à força. Vai para cima, mano. Vai para cima. Ora por enfermo, ora por cura, declara palavras de conhecimento, intercede, ora. E aí vocês vão ver a bagaça vai pegar fogo. Amém? Quem está com fome de Deus aí? Boa, beleza. Terceiro ponto: você precisa se capacitar, e foi o que eu falei agora. Jejum, exposição à presença de Deus, se exponha a ambientes de glória. Ah, beleza, vai ter acampamento? Eu vou estar lá para receber de Deus. Ah, vai ter Dunamis Conference? Mano, eu vou estar lá, eu quero receber de Deus. Ah, vai ter Dunamis Greenhouse? Eu vou estar lá, eu quero receber de Deus. Vai ter alguma coisa, mano, eu quero estar lá. Eu quero receber de Deus. Então se exponha a ambientes de glória, se exponha a ambientes que vão te capacitar, se exponha a treinamentos. Pô, por que a galera paga maior nota em curso de coach e você não vai pagar para se capacitar no Senhor? Faz sentido isso? Não faz. Eu também acho uma doideira. Beleza. Vamos lá, pausa. Quarto ponto: você precisa conhecer mais a Deus. Por que o povo esqueceu que Deus era aquele que ia fazer as paradas acontecer lá? Porque eles não conheciam a Deus. Hoje você consegue conhecer a Deus. Então, se você conhece o Deus daqui, que faz as coisas aqui, Ele pode fazer de novo na tua vida. Se você conhece o Deus que fez a sombra de Pedro curar, Deus consegue fazer você orar por uma dor de cabeça e a dor de cabeça sair. Amém? Então é isso. Conheça Deus. Leia a sua Bíblia. Ande com pessoas que vão edificar a tua fé. Ande com gente que fala de Deus primeiro do que você vai falar de Deus, tá? Se você está num ambiente e ninguém falou de Deus ainda e passou 1h30, 2 horas, talvez você não tenha mais que frequentar esse ambiente. Ou talvez seja o primeiro a falar de Deus naquele ambiente. Amém? Boa, beleza. Último ponto: você precisa de um povo. Fala assim, um povo. Quem que é um povo? Olha para o lado aí, é o povo. Galera aí, é o povo. É o povo. Você não faz avivamento sozinho. Você não faz. Você não é o Billy Graham, desculpa. E mesmo que você busque ser, a promessa que a gente tem dos últimos profetas é que não ia mais ser ia ser uma geração de pessoas avivadas. Amém? Olha aí do seu lado, a geração de pessoas avivadas. Amém? É isso, boa. Pronto. Quando você começa a olhar para isso, você começa a entender: eu tenho os mecanismos necessários para calar a voz do inimigo. Eu tenho os mecanismos necessários para começar a acreditar na minha geração. Para começar a calar as vozes que falam que a nossa geração está perdida. Para começar a calar as vozes que falam que a nossa geração só tem tantã da cabeça. Não é isso, isso não é verdade. Amém? Então, quando a gente começa a entender isso, eu lembro muito da história do Lonnie Frisbee. Alguém sabe quem é o Lonnie Frisbee? Tá, beleza. O Lonnie Frisbee, ele foi um hipão, assim, doidão. Usava muito ácido, se metia em tudo quanto é doideira, festa e tal. Só que o Lonnie um dia, ele encontra com Jesus, e aí ele tem a vida completamente transformada. E ele começa a pregar para hippie. E aí começa um grande avivamento na Califórnia, chamado de Jesus People Movement. Jesus People Movement, tem um filme disso agora na HBO Max, tá bom? Quem quiser ver depois, é Jesus Revolution. Basicamente, qualquer história. Existe um cara chamado Bill, um pastor episcopal super tradicional, ternão, a igreja dele, tipo assim, uau, avivamento, a galera bater palma, uau, avivamento. Tipo, os caras eram meio friozão, e amém, beleza. Só que Deus queria tocar uma geração que não era assim.
Ah, então os caras não queriam a presença de Deus? Não, mas a roupagem da mensagem do evangelho estava torta. Então entendam, vale tudo para a gente espalhar o evangelho? Não, existem limites. Quem vai dar esses limites? O Espírito Santo e a Bíblia. Mas até aí, o Lonnie decidiu que ele queria romper com o status quo da época. Ele queria romper com um senso comum de que o hippie não podia ir para Jesus, que o hippie era uma galera que, cara, não merecia ouvir de Cristo. E sabe, hoje muitas vezes, quando eu falo da USP, eu vejo a galera tendo a mesma reação. Então, tem esses dois personagens, tem o Bill, que é esse cara super tradicional, e o Lonnie Frisbee, que é esse cara ripão, doidão, cheio do Espírito Santo. Um dia eles se encontram, porque o Bill falou assim: Deus, se você quer que eu converta essa galera, você vai ter que mandar um doidão deles, que é cheio do Espírito Santo. Então de repente, o filme vai falar que o Lonnie bateu na porta dele, mas não foi assim. A história é a seguinte, e presta muita atenção nisso, porque eu creio que histórias de avivamento mexem com o ambiente. Então enquanto eu estou falando, mano, vai ouvindo do Espírito Santo, começa a pegar algumas coisas, sabe? Porque quando a gente fala do ministério do Espírito Santo, ele gosta. Ele fica tipo, é isso aí. Eu que fiz isso aí. Eu que fiz essa parada aí. Então, começa a ativar a sua fé. Então, a história conta que o Bill, ele estava uma vez andando de carro, e aí ele passou por um monte de riponga. E, mano, é galera hippie mesmo, assim, tipo, cabelão, o dobro do meu, barbona gigantesca, tie-dye e um shortinho aqui, tipo, uma cena esquisita. Então, o Bill, ele sai de uma conferência e ele está no carro, e ele fala assim: nossa Deus, eu nunca vou ser igual a esses caras. E aí o Espírito Santo fala assim: então acelera o carro e não deixam eles ver o peixinho que está atrás do seu carro. Porque se eles verem, você vai ser cobrado. Basicamente, o peixinho é aquele símbolo lá que identifica você como um cristão. Então, o Espírito Santo, ele confronta o Bill várias vezes. A biografia do Lonnie fala isso, que o Bill, ele foi várias vezes confrontado. Tipo, você está deixando o meu povo morrer porque você está olhando para a barba deles. O seu amor, ele para na barba deles. E, cara, eu vou falar para você, por que seu amor às vezes para numa unha pintada de um cara na rua? Galera, eu acho que está errado, tá? Quero deixar bem claro. Deus fez homem e mulher, mas por que o teu amor para na unha? Por que teu amor não vai além disso? Porque essa galera está morrendo de antidepressivo, está morrendo de tanto usar droga, enquanto a gente está no nosso conformismo só julgando. Sabe, a gente tem que amar eles ao ponto de, eu vou ter paciência para o Espírito Santo falar para ele que ele não tem que pintar unha. Não tem que ser eu que vou falar para ele. Não tem que ser eu. Não tem que ser eu que vou falar para a mina se vestir igual mulher e o cara se vestir igual homem. Não vou ser eu. É o Espírito Santo. E outra, talvez o Espírito Santo ele tenha um padrão que não é o mesmo que o meu. Então, amém, deixa o cara estar na presença de Deus. Que quando o cara está na presença de Deus, ele está sendo transformado. E demora o tempo que for. Eu não vou ser o cara que vai julgar o cara aqui no altar. Amém? Eu não vou ser esse cara. Sabe, a Bíblia é muito clara numa história, é muito engraçado as semelhanças. A Bíblia conta que Jesus ele chega para os fariseus e ele fala assim: um fariseu e um publicano entram no templo, o fariseu está orando e ele fala: Deus, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano aqui do meu lado. E o publicano, ajoelhado, chorando aos prantos, diz: Deus, me perdoa porque eu sou homem pecador. E Jesus ele fala: quem que Deus ouviu a oração? E ele fala do publicano. Então Deus, ele ouve os quebrantados. E se Deus quebrantar a geração Z primeiro que você? E se o cara esquisitão entrar aqui e começar a chorar na presença de Deus antes que você? Que você travou seu coração para a presença de Deus. Cara, isso é muito grave, velho. Isso é muito grave. Então o Lonnie, através desse posicionamento, ele fala: eu acredito na minha geração. O que acontece? Eles começam a batizar muita gente, uma multidão de pessoas começam a ser batizados. Hippies começam a deixar drogas no altar, começam a deixar LSD no altar, começa o Jesus People Movement, que muitas igrejas hoje em dia são fruto disso. Tem igrejas, ministérios na Austrália, ministérios internacionais. A Vineyard, que é uma igreja super famosa, veio dessa época do Jesus People Movement. Tem muita gente que pregou uma mulher na Dunamis Conference, a Cindy Jacobs. Ela é uma profeta muito,
existe uma profecia sobre o Brasil, só para vocês terem noção do calibre que a gente está falando da pessoa. Existe uma profecia que o Brasil seria, nos últimos tempos, no último grande avivamento, um grande exportador de missionário. Quem já ouviu essa profecia? Amém? Foi a Cindy Jacobs que profetizou isso há 10 anos atrás. Então, só a Cindy. A Cindy Jacobs, ela veio do Jesus People Movement. Ela veio dessa época onde um monte de hippie aceitou Jesus. Então o que eu quero convidar você é olhar para essa geração e crer no poder do Espírito Santo para transformar ela. Sabe, o Lone creu que o Espírito Santo é aquele que pode transformar. Josué creu que ele podia adentrar na terra prometida. Eu creio que Deus ele pode fazer um novo avivamento dentro da USP. Sabe, e é muito engraçado porque quando eu olho para a Bíblia faz sentido. Porque Deus ele fala diversas vezes: eu quis ser chamado de Deus por um povo que não sabia meu nome. Então faz sentido Deus começar do nada a fazer um avivamento. E tem indícios disso, cara. Tem indícios disso. A gente lá no Pockets, chega um cara do nada, levanta a mão no final, aceita Jesus. Eu pergunto: e aí, mano, beleza? Quem te chamou? Ele: mano, eu tava andando de bicicleta e eu senti uma voz falando: vai para a Praça do Relógio, meio-dia. Obrigado, Espírito Santo, por evangelizar no meu lugar. Mas assim, o Espírito Santo tava mexendo, tava movendo algo. Outro dia também, uma menina da engenharia naval lá também, ela fala que ela sentiu vontade de estudar e a gente faz no meio do mato o negócio. Então, mano, quem sente vontade de estudar no meio do mato? Eu acho que ela ia fumar alguma coisa lá, mas enfim. Ela falou que ela foi estudar, beleza, a gente acredita. Só que ela chega lá e, cara, eu vou falar pra você, a mina, ela tava vestida igual um humano. E a primeira coisa que eu olhei, eu falei, mano, ela vai tretar com a gente, ela vai acender alguma parada, beleza. Quando eu e tudo que eu tô falando, o Espírito Santo já me constrangeu muito, porque eu dei uma julgada braba nela na hora que ela chegou. Só que o Senhor estava vendo o coração dela. No segundo louvor, a menina já estava chorando, do nada, assim, entregou a vida para Jesus no final do Pockets. Entregou a vida para Jesus no final do Pockets. Vamos lá, celebra, cara. Obrigado, valeu. Então, quando o Espírito Santo ele começa a mover, ele tem que constranger a gente. Que a minha primeira opinião foi julgar, mas Deus ele busca os corações quebrantados. Então, a partir desse dia eu falei, mano, eu nunca mais vou me dar o luxo de julgar alguém pela maneira que ela chega aqui. Então não faz isso não. Fala assim: Espírito Santo, pega aquela pessoa lá, está sentada lá no fundo, nem levantou a mão, pega ela, ora isso, porque aí quando essa pessoa levantar a mão, você não fica com vergonha igual eu fiquei, você celebra aquilo, amém? Boa. Então a gente está indo aqui para o final já, queria chamar a banda, mas enquanto a gente falava, eu sentia muito que essa noite o Senhor ele queria realmente que a gente declarasse guerra contra algumas coisas. Sabe, existe um ambiente profético nesse lugar, existe um mover sobrenatural que o Senhor quer fazer em Itajubá, que o Senhor quer fazer na sua vida como indivíduo. Deus ele também pode avivar a sua vida como indivíduo, e para isso, muitas vezes, ele vai precisar sacudir as estruturas. Lembra que a gente orou aqui, Deus ofende a minha mentalidade carnal, porque muitas vezes a gente precisa de uma metanoia para entender aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa, sabe, deixar o Espírito Santo transformar, mas na maioria das vezes, sabe o que a gente realmente precisa fazer? A gente precisa se posicionar, e se posicionar não é fazer um post sobre política no Instagram, você pode fazer, amém, de boa, mas se posicionar é orar antes de postar, é orar, é mover o mundo espiritual antes do natural. O mundo espiritual é mais real do que o natural. Jesus fala: aquilo que vocês ligarem no céu será ligado na terra, e aquilo que vocês desligarem no céu será desligado na terra. Então primeiro acontece no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo natural. Já aconteceu um avivamento na USP no mundo natural? Até que eu saiba, não. Mas no mundo espiritual, aquela faculdade já está uma doideira, e vocês vão ouvir falar daqui. Até onde eu sei, não aconteceu um avivamento na Unifei, não aconteceu um avivamento na FEP, não aconteceu um avivamento na tua casa, no teu trabalho, mas no mundo espiritual já aconteceu. Então onde você está, se coloca de pé nesse momento.